E aí, people, a foita do Me Salva! Vamos para aí o nosso Cai no Enem de Geografia. Tchum, tchurum, tchum, tchum, pam. Chuchuzitos, então vamos lá, olha só. Os assuntos que podem cair na prova do Enem e tem aquela frequência garantida na prova do Enem, na parte de ciências humanas, especialmente dentro da área de geografia, a gente contabilizaria o quê? Questão de espaço rural, né? Temos os assuntos de geopolítica e globalização, problemas ambientais, olha aí a parte de demografia, os estudos populacionais bem complexos aparecem com muita frequência na prova do Enem, espaço urbano, espaço industrial, ocasionalmente uma relação entre eles bem intensa, a parte de geografia econômica, trabalhando aí vários assuntos, né, importantes dentro da lógica econômica vigente no planeta e no Brasil. Na parte de geografia mais humana, a geografia mais física, geomorfologia, problemas ambientais entram de toda a ordem, tanto climáticos em relação aos solos, tá, de desmatamento. Quando a gente fala de geomorfologia ou climatologia, aí os assuntos são mais para as questões técnicas da parte de geografia física nessas duas áreas. Depois temos aí as relações, né, que são trabalhadas com geração de energia, fontes de energia e meios de transporte. A parte de biogeografia entra aqui a questão de vegetação no Brasil, os recursos hídricos e cartografia. Esses são os assuntos mais frequentes. Existem outros que aparecem na prova do Enem? Sim, salabim, bim, 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 meu chuchu. Mas esses são os mais frequentes. Os assuntos mais importantes chegaram para vocês agora. Aquilo que não pode chegar na prova do Enem sem ter estudado. Se tu vai fazer uma prova do Enem e tu quer garantir várias questões aí, tem que ter estudado com profundidade. Espaço rural tá ali, ó, é o primeiro lugar, tá no top, tá ali a vaquinha mimosa, trabalhando aí com espaço rural. Segundo assunto mais trabalhado, geopolítica e globalização. E em terceiro lugar, vem os problemas ambientais, aquecimento global entre eles é o que mais aparece. Depois, em quarto lugar, demografia, o espaço urbano. Chuchu, esse levantamento ele foi feito a partir das provas do Enem, desde 2011 até as provas de 2020. Primeira aplicação, segunda aplicação, Enem PPL, Enem Digital, tudo. Trouxe aqui o nosso mapa mental. O que eu quero que vocês façam, já dá o teu print aí se tu tá afim. Deixa aí sem a minha mão aparecer para não estragar. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Quais os assuntos importantes dentro de espaço rural? Chuchu, primeira coisa, lembrando que quando a gente está pensando em espaço rural, a gente consegue dividir o uso do solo em extensivo e intensivo, uma prática extensiva e intensiva. Há uma diferença entre elas, tá? Até uma certa rivalidade entre elas. A extensiva são as práticas mais tradicionais, que envolvem menor investimento, enquanto as práticas intensivas de uso do solo, maior investimento, portanto mais grana aplicada. Pequenas propriedades, grandes propriedades, técnicas tradicionais, técnicas mais modernas, mão de obra familiar, mão de obra assalariada. A partir daí, a gente entra num ponto que é o seguinte, especialmente no sistema intensivo, a gente está falando de um espaço rural altamente capitalizado. Ou seja, essa relação de investimento e produtividade acaba impactando e modificando o espaço rural. Esse espaço rural capitalizado, ele vai ter uma relação direta com esses dois elementos aqui. Revolução Verde, aquele momento em que as práticas mais modernas relacionadas à agricultura chegam nos países subdesenvolvidos. Estou pensando o quê? Eu estou pensando no trator, na colheitadeira, no adubo químico, no fertilizante químico, nos insumos modernos chegando nos países subdesenvolvidos. E uma relação muito grande com o agronegócio. Quando eu penso agronegócio, eu estou pensando um setor que vai gerar práticas protecionistas, ou seja, de proteção de um setor econômico extremamente lucrativo, e o melhor exemplo que tu pode encontrar em prova de medidas protecionistas do agronegócio é a geração, o fornecimento de subsídios ao setor agrícola.
certo? Especialmente por parte dos governos. Dentro dessa lógica, a gente consegue imaginar, então, sistemas agrícolas diferentes, né? A gente tem um sistema itinerante ou de roça, ele tem uma característica que ele enquadra totalmente no sistema extensivo, uma prática mais tradicional. Então, eu vou colocar aqui do lado, para lembrar, melhor exemplo de sistema agrícola extensivo. As empresas agrícolas são exatamente o oposto. É aquela propriedade que trabalha com alta tecnologia, alto investimento, alta produtividade. Melhor exemplo de sistema agrícola se enquadra no modo de uso intensivo do solo. Intensivo. Jardinagem e plantations são sistemas que estão ali no meio termo entre o extensivo e o intensivo. Para a gente finalizar essa primeira parte, o que tu vai lembrar aqui, ó? O que caracteriza o espaço rural brasileiro? A gente tem toda a nossa história rural totalmente relacionada a este sistema agrícola que são os plantations. Sistema escravocrata, sistema de exploração do território, implementado pelos colonizadores europeus aqui no Brasil. E aí tu sempre vai lembrar daquela palavrinha macetosa. Falou em meleca? Não vou explicar aqui. Mapa mental é para tu lembrar. É só para tu relacionar. O que é o M? Monocultura. O que é o E? Exportadora. Latifúndio. Mão de obra escrava. E aqui o C e o A, os principais produtos brasileiros cultivados nesse sistema, que é o café e o açúcar. E aí o sistema de plantation vai marcar o nosso espaço rural da seguinte maneira. Hoje nós somos um grande exportador de commodities, de matéria-prima, herança do sistema de plantation. Olha o segundo E, o primeiro E, perdão, exportador. E a gente vai ter intensas desigualdades no espaço rural brasileiro em relação à modernização dessa produção, que a gente viu aqui, o extensivo é mais tradicional, não tem tantas máquinas, o intensivo é bem moderno, usa muitas máquinas. Então aqui uma desigualdade na modernização. Isso tem a ver com acessibilidade aos produtos da Revolução Verde. E uma desigualdade em relação ao acesso à terra. Essa desigualdade ao acesso à terra, ela é histórica e ela tem bases no sistema de plantation. Para não esquecer, ainda relacionado a isso, nós temos dois pontos importantes. Primeiro, a Lei de Terras, de 1850, que tornava a terra agrícola uma mercadoria, poderia a partir daí comprar e vender terra. Esse processo aqui relacionado com a substituição da mão de obra escrava por uma mão de obra assalariada. Esse processo de desigualdade no acesso à terra sempre foi marcado por uma concentração de terras muito intensa no Brasil. Consequentemente, se fala muito no país de uma reforma agrária. Tema polêmico! O Enem vem cobrando cada vez menos reforma agrária na prova, né? Claro, não tem que pisar em ovos quando se trabalha com esse assunto. E a gente fecha aqui dois avanços da fronteira agrícola brasileira. O primeiro avanço nas décadas de 60 e 70 para a região centro-oeste. E aí, avanço então, colocar aqui em vermelhinho, lembra que a cor está relacionada, para o plantio de soja em direção à região do Cerrado brasileiro, lá no centro-oeste. Já na década de 90 e 2000, a gente vai ter um segundo avanço da fronteira agrícola, para não esquecer, em direção à região norte, gerando então uma substituição das áreas de floresta amazônica por áreas de pastagem para pecuária ou plantio de soja, e depois, segunda área, pintada na bolinha laranja, para o nordeste do Brasil, especialmente com cultivo de soja, numa região famosa que a gente vai chamar de Maitoba, envolvendo Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Geopolítica e globalização. Tirei a mão, vai no preto. Printou? Começou. O Enem gosta de trabalhar bastante com as ordens mundiais, a construção das relações de poder que a gente vai ter no mundo. Essas relações de poder vão se dar de diferentes formas, na questão tanto do poder político quanto do poder econômico. Então, o Enem gosta de saber se tu consegue analisar essa evolução, essa escalada de formação do que a gente vai chamar de nova ordem mundial. Tivemos outras ordens mundiais anteriores a essa que a gente está vivendo, por exemplo, a ordem mundial bipolar, que a gente vai chamar de Guerra Fria, onde havia aquela disputa entre o sistema capitalista e o sistema socialista, é anterior ao momento que a gente está vivendo hoje. Essa Guerra Fria ela termina oficialmente em 1991, que é exatamente quando começa a chamada Nova Ordem Illuminati Mundial. Tá,
sem teoria da conspiração aqui. Mas o fato é que, a partir de 91, quando chega ao final a União Soviética, deixamos de ter uma Guerra Fria, uma ordem mundial bipolar, e a gente passa a ver a nova ordem mundial, onde o sistema capitalista vai ser o grande vencedor dessas disputas que a gente teve ao longo do século XX. Hoje, essa ordem mundial, ela tem um caráter importantíssimo que tu deve lembrar para a tua prova, que é a da multipolaridade. Ou seja, não existe mais uma grande potência. A gente tem no mundo moderno, a ascensão de várias grandes potências, disputando vários elementos. Território, economia, influência. E aí a gente vai lembrar da questão do hard power, soft power. O poder bruto, poder forte, poder... que é aquele poder que um país vai intervir no outro militarmente. E o soft power, que é o poder brando, que vai se dar através da cultura, da música, do alimento. Um poder, né, de influência mais sutil. Bom, quando a gente está falando de globalização, aí a gente vai para uma outra área, que está relacionada com geopolítica. Esses dois elementos caminham juntos, inclusive na prova do Enem. Se eu falo em globalização, eu estou pensando o quê? Eu estou pensando naquela circulação intensa de serviços, eu estou pensando na circulação global de informações, a partir de uma evolução dos meios de telecomunicações, de produtos, com uma evolução dos métodos de transporte e de pessoas. Mas aí tu vai dar pontinho de interrogação ali. Pessoas? Calma. Se eu estou pensando em turistas, sim. Agora, se eu considero as migrações hoje, atuais, a principal causa, tu vai lembrar, são migrações econômicas. E essas migrações econômicas que predominam no mundo não são tão bem aceitas no mundo globalizado. Elas se dão de um país subdesenvolvido para um país desenvolvido. Chuchu, olha só, dentro dessa lógica das migrações, complementa aí o teu mapa mental com o seguinte, para a prova do Enem, lembrar da questão de xenofobia, e lembrar da questão dos muros. Muros, entre aspas, com a ideia de políticas antimigratórias ou muros físicos, cercas físicas. Além disso, dentro desse mundo globalizado, a gente vai ter a formação de blocos econômicos, vão gerar uma integração econômica entre alguns países, União Europeia, ASEAN, APEC, o SMCA, TAFTA, SADC, Mercosul, entre outros. Aqui o detalhe fica para o nós. Mercosul! 30 anos de Mercosul. Em crise, e aí a crise dos 30. Tá começando a reclamar o Mercosul. Além disso, a gente vai ter a questão de capitais circulando pelo planeta, cada vez de forma mais intensa. Esses capitais são capitais produtivos, na forma de investimento estrangeiro direto, ou, se tu quiser, numa linguagem mais fácil de entender, a implementação de multinacionais, fábricas multinacionais. E capitais especulativos, que é o dinheiro virtual que circula em uma quantidade cada vez mais absurda em um mundo onde a internet domina. Lembra que as criptomoedas são capitais, um tipo de capital especulativo. E no mundo globalizado, atenção aqui, quando for fazer o teu mapa mental, né, estiver dando uma olhadinha nele para relembrar algumas coisas, a globalização, ela gera uma intensificação das desigualdades, tanto em escala nacional, dentro dos países, quanto em escala global. Chuchuzinho, problemas ambientais. Meu Deus, quanta coisa! Ele é completo pra tu guardar no teu coração. Printa! Quando a gente tá falando aqui de problemas ambientais, repara, tem coisa, hein? O Enem gosta de trabalhar essas lógicas, né, de problemas ambientais em cima desses três pilares aqui, ó. Causas desses problemas, consequências desses problemas e soluções desses problemas. Até nas questões de problemas sociais é a mesma lógica. Tu consegue identificar as causas para tais problemas? Quais são as consequências geradas por eles? E como solucionar? Então, sempre que tu vai estudar problemas ambientais ou até mesmo problemas sociais, tu vai pautar nesses três elementos aqui. No que diz respeito aos solos, o Enem adora beber, e eu vou colocar até uma estrelinha Golden Magic. Aqui, um dos mais cobrados, junto com problemas relacionados à questão climática. O Enem, nesse lado aqui, ó, ele se concentra, tá bom? O que a gente vai ter aqui? A questão
de erosão, problemas ligados à erosão intensa dos solos. Aqui a gente poderia relembrar a questão de deslizamentos de solo em áreas urbanas, que é um problema bem importante aí, que gera uma série de questões sociais em espaços urbanos. A questão dos sulcos e ravinas gerados pela erosão, são buracos promovidos pela retirada do solo pelo processo de chuva, escoamento superficial. Então, problemas bem importantes ligados tanto ao meio urbano quanto ao meio agrícola. Claro, deslizamentos de encosta vão gerar um impacto muito mais significativo quando se dão em meio urbano, que nem eu coloquei aqui no desenho. Outro problema de solo relacionado tanto à área rural quanto à área urbana, processo de assoreamento, ou seja, acúmulo de sedimentos em um corpo d'água. Então essa areia que eu coloquei aqui ocupando o leito do rio é o que a gente vai chamar de assoreamento. O Enem pode trazer aí a questão da lixiviação. Como assim da lixiviação? No sentido, meu chuchu, de que pode trabalhar com um processo que é o resultado de uma lavagem dos nutrientes do solo. Quando chove, a água da chuva infiltra e carrega uma série de nutrientes das áreas mais elevadas para as áreas mais profundas. Eu acumulo sedimentos em áreas de grande profundidade. Isso afeta o crescimento das plantas. Em áreas desmatadas, a lixiviação é intensificada. Para ter lixiviação, tu tem que ter um regime climático chuvoso, um solo permeável. E eu retiro os nutrientes das camadas mais elevadas do solo e acumulo esses nutrientes em grande profundidade. Outra questão aqui relacionada aos solos, laterização. A gente vai ter a formação de cangas lateríticas, ou seja, um processo em que eu vou ter um solo rico em ferro. Olha aqui que eu vou colocar aqui em laranja. Olha aqui, ó, Fe, um solo rico em ferro. Esse ferro vai oxidando e vai formando uma crosta ferruginosa extremamente dura, chamada laterita ou canga. Para eu ter laterização, o meu solo tem que ser rico em ferro. E o último problema aqui que eu trouxe, para a gente relembrar, para o Enem, salinização, para tu guardar no teu mapa mental. Aumento do teor de sal que a gente vai ter em alguns solos. Isso prejudica o crescimento da vegetação. Salinização é um problema que já existe na região do Mapitoba, que nós acabamos de falar. No que diz respeito à vegetação, logicamente, desmatamento, não pode esquecer, né? Com uma consequência, muitas vezes, dos avanços da fronteira agrícola. Desmatamento também é gerado por áreas urbanas. Então, lembra, avanço da fronteira agrícola no Brasil, a gente já mencionou, tu tem em função de dois produtos principais, ou da expansão do cultivo de soja, principalmente, ou da pecuária, especialmente pecuária bovina. Ah, mas também tem desmatamento por conta de extração de madeira, por causa do plantio de cana, de algodão. Sim, mas os dois fatores principais é o plantio de soja e o plantio de vaca. A vaca não se planta. A vaca é minha, eu faço o que eu quiser com ela. Não esquece hotspot, pontos quentes, pontos de grande biodiversidade que a gente vai ter no mundo e que estão sofrendo graves pressões aí em função do desmatamento. Nós temos duas regiões consideradas hotspot no Brasil, Chuchu. Lembra, hotspot, dois biomas aqui importantes, tá? Quais são eles? A gente está falando basicamente de Mata Atlântica, que é esse aqui, Mata Atlântica, que vai sofrer uma ocupação histórica e por isso intensamente devastada, e o bioma Cerrado. Eu vou colocar aqui, ó, asterístico nos dois biomas brasileiros, Mata Atlântica e Cerrado, que são considerados hotspot. Alta biodiversidade, profundamente ameaçados. E não pode esquecer de que a retirada da vegetação nativa no bioma Caatinga está gerando processo de desertificação naquela região. Depois a gente tem o bioma floresta amazônica, bioma pantanal e bioma pampa. Também com várias ameaças aí. Na questão climática, lembrando aqui, poluição, elemento principal, tá? Lembrando aqui a questão das ilhas de calor, especialmente em áreas urbanas. Lembra, aqui a temperatura numa ilha de calor, a temperatura na região central, ela é mais alta. Eu tenho uma temperatura elevada. Aqui a temperatura é alta e nas regiões mais periféricas a temperatura é mais baixa. Mas
Um dos problemas ambientais, climáticos que o Enem mais gosta de trabalhar, sem sombra de dúvida, é o aquecimento global. Nisso tu vai lembrar o seguinte aí, é uma intensificação do efeito estufa. O efeito estufa, fenômeno natural, aquecimento global, processo antrópico. Essa ampliação ela vai se dar, né, pelas emissões cada vez maiores de GEs, gases de efeito estufa, gás carbônico e metano. As políticas de combate ao aquecimento global também são importantes para lembrar. Protocolo de Kyoto, lá de 1997, que não deu muito certo, e foi substituído recentemente pelo Acordo de Paris de 2015. Então, muito provavelmente na tua prova, se aparecer aqui, esse assunto vai aparecer Acordo de Paris. E por fim, os recursos hídricos. A gente vai ter uma contaminação tanto das águas oceânicas quanto das águas continentais. Nas águas oceânicas, contaminação por lixo e aquelas imagens marcantes que a gente vai ter, né, de plástico no estômago de animais, tartarugas ali mortas pelo consumo de lixo que está presente no mar. E a contaminação, que nem a gente teve o caso lá de óleo no litoral nordestino em 2019. Nas águas superficiais, entra aí a questão da acidificação, pela chuva ácida, por exemplo, da contaminação por efluentes, né, rejeitos urbanos, industriais, eutrofização. Nas águas subterrâneas, nos aquíferos, na questão do aquífero Guarani e Alter do Chão, aqui a gente tem alta contaminação já das águas subterrâneas nesses aquíferos aí. Temos aqui demografia. O que acontece? Dentro de demografia, conceitos importantes que o Enem gosta de cobrar. Olha só, questão de natalidade e mortalidade. Relacionando sempre a taxa de natalidade à taxa de fertilidade, ou seja, o número de crianças em relação ao número de mulheres. Eu consigo fazer essa relação direta. Se a natalidade diminui, a taxa de fertilidade, número de crianças em relação ao número de mulheres, também vai diminuir. E a taxa de mortalidade, que eu posso relacionar com outro conceito importante, que é a mortalidade infantil. Excelente indicador da qualidade de saúde de um local. Nessa lógica, lembrando, a diferença entre natalidade e mortalidade, nós chamamos de crescimento vegetativo, que nada mais é que o ritmo de crescimento da população. A população está crescendo muito, está crescendo pouco, está diminuindo. Estou falando de crescimento vegetativo. Esse crescimento vegetativo, ele vai aparecer em muitas questões na forma de pirâmides etárias. E eu consigo, nessas pirâmides etárias, dividir a população em 3 grupos. Os idosos, os adultos e os jovens. Os idosos estão no topo da tua pirâmide etária, os jovens estão na base da tua pirâmide etária e os adultos fazem parte do corpo, da meiuca da pirâmide etária. Se a base se estreita, menos jovens, tendência. Se o topo se alarga, mais idosos, envelhecimento da população. E se a população está envelhecendo, a expectativa de vida está aumentando. Essas duas tendências são tendências globais e tendências nacionais. Se vê isso no Brasil também. Porém, alerta, alerta, alerta! Lembra que a pandemia impactou exatamente a questão do envelhecimento da população, a expectativa de vida. A gente estava falando antes ali da questão do ritmo de crescimento da população. Quando esse ritmo é muito acelerado, a gente vai ter que a gente vai chamar de explosão demográfica ou um chamado boom demográfico. Boom demográfico. Esse momento seria o que a gente considera como o auge da transição demográfica de um país. Então eu posso relacionar esse boom demográfico com um processo de transição. E aí, a partir do momento que a gente vai ter esse boom demográfico, a gente vai ter teorias sendo criadas para explicar esse cenário de superpopulação, de crescimento exagerado da população. A teoria mais famosa, sem sombra de dúvidas, teoria malthusiana. A teoria malthusiana, das mais antigas que nós temos aí, ela é lá do início do século XIX, tentando explicar o que estava acontecendo na Inglaterra no momento que a Inglaterra estava vivendo o seu boom demográfico, no auge da sua transição. As outras teorias, a neomalthusiana, a reformista, a ecomalthusiana, essas aqui elas vão surgir em outro contexto. O contexto delas já é século XX. Para explicar
o boom demográfico que vem acontecendo nos países emergentes, Brasil, China, Índia e por aí vai. Bom, para a gente ir para um outro lado, questão de migrações, que nós já mencionamos um pouquinho antes, mas vale a pena ressaltar aqui algumas questões. O básico, emigrante, quem emigra sai, quem imigra entra. Vem para o interior, imigrante, vai para o exterior, emigrante. Dentro da lógica das migrações atuais, a gente tem diferentes causas. A gente até mencionou antes, né? Causas econômicas, políticas, culturais, naturais. Os principais causas econômicas, busca por melhores condições de vida, mais trabalho, né? Melhores salários, e causas políticas que entram aí os refugiados, por exemplo. Sempre que for analisar a questão das migrações na prova do Enem, Chuchu, tu vai trabalhar com questão de repulsão e atração. Quais fatores estão repelindo a população de um lugar? Por que ela está saindo? O lugar para onde ela está se encaminhando? Quais os fatores estão atraindo ela para lá? Se a migração é econômica, melhores empregos, melhores condições de vida. Se as migrações são políticas, segurança. Principais fronteiras que a gente tem no mundo moderno hoje. Eu coloquei aqui, tu não pode esquecer nunca. Temos duas. Divisa, Estados Unidos, México. Lembra aqui a questão de políticas anti-migração e o crescimento significativo de nacionalismos. Ou seja, quanto mais nacionalista é um povo, mais xenófobo ele tende a ser. E uma outra área de fronteira que vive essa mesma relação de políticas antimigratórias, nacionalismos mais extremados, Europa, que é um território que recebe muitos migrantes, especialmente econômicos, tanto da Ásia quanto do continente africano. E aí o mar Mediterrâneo, que separa a África da Europa, vai ter ali vários registros de embarcações naufragando, população tentando chegar no continente europeu. Não esquece, deslocamentos à força que nós temos, deslocamentos à força diz respeito às migrações políticas. Temos aí os deslocados internos, ou seja, os caras que vão fugir de uma guerra, de uma perseguição, mas não saem do país, e os refugiados. Olha o que aconteceu na Síria, no Afeganistão, conflitos intensos levando a uma série de refugiados. Claro, não podia deixar de fora do nosso top 5. Tá aqui, espaço urbano. E quando a gente está falando em espaço urbano, obviamente, estou falando de um crescimento urbano, que é o crescimento estrutural da cidade, e de urbanização, que é o crescimento da população que mora nas cidades. Isso é um resultado do que a gente chama uma migração extremamente importante no Brasil, chamada êxodo rural. Ó, é migração. Ó, se é migração, o que eu tenho que pensar? Por que o pessoal sai do campo e por que o pessoal vai para a cidade? Fatores de repulsão e atração. Vou deixar tu pensar aí na tua cachola. Ah, esqueci, printou aqui, Chuchu. Deu print? Então foi. Vai lá. Lembrando aqui, com o êxodo rural, a gente tem um crescimento urbano, a cidade cresce estruturalmente, e a gente tem uma urbanização. A população residente em cidades também cresce. Nessa lógica, com esses dois processos acontecendo, não poderia deixar de falar, de constar no teu mapa mental, o processo de conurbação. Ou seja, quando aquelas cidades vizinhas crescem tanto que elas começam a se interligar. Tem uma dependência muito forte entre si. Essa conurbação leva à formação de aglomerados urbanos, ou seja, áreas com grande dinamismo econômico, áreas com grande adensamento populacional. O melhor exemplo que nós temos de aglomerados urbanos, a gente poderia falar em Brasil, são as regiões metropolitanas. Né? A região metropolitana de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Curitiba, de Fortaleza. Aqui, olha só, o adensamento populacional ele é intenso. E a gente percebe que essas regiões metropolitanas sofreram um processo de conurbação. E aí o que eu penso? Pô, essa conurbação ela vai ser marcada, por exemplo, pelas migrações pendulares. É o cara que mora numa cidade, mas todo dia praticamente vai trabalhar em outra. E no final do dia ele faz o quê? O movimento de volta. Ele vai, trabalha ou estuda em outra cidade, retorna para sua cidade de dormitório. Essa migração pendular, ela é típica de regiões conurbadas. Regiões metropolitanas, elas possuem uma forte polarização urbana. O que é a polarização urbana?
elas vão centralizar a questão de poder político, de questão econômica de uma região. Pô, imagina comigo, pensa comigo, Chuchu, eu tô pensando em São Paulo, olha que o São Paulo centraliza, polariza as questões nacionais. Olha o que o Rio de Janeiro também tem de importância, ou Brasília. Claro, na escala, pensando de maior para menor importância, São Paulo é a cidade que mais polariza o Brasil. Centraliza as questões econômicas e políticas e culturais do território brasileiro. Em segundo lugar, Rio de Janeiro. Em terceiro lugar, Brasília. E depois a gente vai tendo uma hierarquia formada. Ah, um detalhe importante aqui, antes que eu me esqueça. Nessa lógica, quando eu estou pensando em formação de conurbações, regiões metropolitanas, no Brasil, num primeiro momento, a urbanização ela vai se dar a partir de um processo de metropolização. Ou seja, até as décadas de 80, 90, eu estou pensando que a população que saía do campo, que estava realizando o êxodo rural, ela está fazendo o quê? Ela está migrando para as capitais. Agora, a partir do momento da década de 80, vou colocar aqui 80, 90, até hoje, o que a gente percebe? No Brasil, um processo de desmetropolização, ou seja, quem está realizando o êxodo rural não está mais indo para as capitais, está indo para onde? Para as chamadas cidades médias. Porque essas cidades médias passaram a receber cada vez mais indústrias. O que antes era só as indústrias estavam concentradas nas capitais, agora as indústrias se centralizam nas cidades médias. E a população vai para cá. Olha o fator de atração aí, gente! Bem gostosinho. E a gente finaliza esse Cai no Enem de Geografia, pegado, gostoso, com as diferenças de urbanização que nós vamos ter entre os países centrais e os países emergentes. A urbanização, ou seja, o crescimento da população urbana nos países centrais se deu de forma lenta, de forma organizada, lá do final do século XVIII até hoje. Isso permitiu a estruturação de serviços e equipamentos urbanos, atendendo a maior parte da população. Em contrapartida, nos países emergentes, esta urbanização ela vai se dar de forma acelerada e desorganizada. Começa na metade, na meiuca do século XX e vem até hoje. Isso acarreta uma série de problemas urbanos ou uma hipertrofia do setor urbano. Alguns problemas urbanos que tu não pode esquecer nunca, jamais na tua vida para chegar na prova do Enem é isso aqui, ó, Chuchu. Segregação, o Enem ama trabalhar segregação, gentrificação, déficit habitacional, questões de violência, questões ambientais, e tu pode pensar isso aqui sempre com base no que a gente falou antes, 3 elementos. Causa, consequência e solução. Tira o dedinho ali, tá? Causa, consequência, solução. Lembra? Então tá. Chuchu, fechamos aí o nosso Cai no Enem de Geografia e a gente vai se ver em outro momento. Beijo!